Na videoaula de hoje, nós vamos continuar nossos estudos sobre ligações químicas. Na última aula, nós conversamos sobre ligação iônica e hoje falaremos sobre ligações covalentes e ligações metálicas. A ligação covalente ocorre entre dois ou mais não metais. Então, aqui temos a representação de dois átomos de elementos classificados como não metais. Entre eles, há o compartilhamento de elétrons. Os elétrons compartilhados pertencem ao mesmo tempo aos dois átomos. A menor porção de uma substância resultante de uma ligação covalente é chamada de molécula. Vejamos agora o exemplo do gás hidrogênio, que é formado por moléculas que possuem átomos ligados de forma covalente. Então, aqui temos a representação de dois átomos do elemento químico hidrogênio, que é um não metal. A última camada eletrônica de cada átomo de hidrogênio possui apenas um elétron. E para ficar estável, cada átomo precisa de mais um elétron. Desta forma, entre dois átomos de hidrogênio há o compartilhamento de um elétron. Desta forma, cada átomo de hidrogênio pode ter dois elétrons na sua última camada eletrônica, ficando semelhante à eletrosfera estável do hélio. A ligação entre dois átomos de hidrogênio formam a molécula do gás hidrogênio. Como é a fórmula química representada por uma ligação covalente? Então, esta fórmula química indica a proporção de átomos necessária para formar uma molécula estável. Então, aqui temos a molécula do gás hidrogênio e para cada átomo de hidrogênio ficar estável, ele precisa fazer uma única ligação covalente com outro átomo de hidrogênio, desta forma formando uma molécula. Essa molécula é a do gás hidrogênio, que é a substância. Ela pode ser representada pela fórmula química H2. H é o símbolo químico do hidrogênio e 2 representa o número de átomos necessários para formar uma molécula estável da substância gás hidrogênio. Vamos ver agora o exemplo da água. Temos o não metal hidrogênio. Cada molécula de água apresenta dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio possui na sua última camada um elétron. A molécula de água também é formada por um outro não metal, o oxigênio. Na molécula de água há apenas um átomo de oxigênio e este átomo possui em sua última camada de elétrons 6 elétrons. Entretanto, para ficar estável, ele precisa ter 8. Então, há o compartilhamento de elétrons com dois átomos de hidrogênio. Desta forma, com o compartilhamento de um elétron com cada átomo de hidrogênio, o oxigênio e o hidrogênio ficam estáveis, formando então a molécula da água, que pode ser representada pela fórmula química H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Vejamos agora como é a ligação metálica. Ela ocorre entre metais. Ocorre a liberação parcial dos elétrons mais externos com formação de cátions, ou seja, íons com carga elétrica positiva. Os cátions e a nuvem de elétrons livres que ficam em volta destes cátions formam uma estrutura cristalina. Então, aqui vejamos dois metais e em volta deles forma-se uma nuvem de elétrons. Esta nuvem de elétrons, então, culmina com a formação de cátions nos metais. E toda essa estrutura entre os cátions e a nuvem de elétrons é chamada de estrutura cristalina, mais especificamente de célula unitária. Várias estruturas cristalinas juntas recebem o nome de substância metálica. Vamos ver o exemplo do ouro. Então, aqui temos uma porção de ouro utilizada para fazer um anel. A substância metálica ouro, representada graficamente pelo símbolo do elemento, AU. Vamos aumentar e ver o que está acontecendo, ou como é formada essa substância metálica ouro.
Então, existem várias células unitárias juntas formando essa substância metálica. Ou seja, uma amostra de metal é constituída por várias células unitárias que, por sua vez, são formadas por cátions desse metal, neste caso, o ouro. Cada célula unitária possui a sua nuvem de elétrons e os cátions AU+. Como é a fórmula de uma ligação metálica? Na verdade, não é bem uma fórmula, porque uma ligação metálica, muitas vezes, a grande maioria das vezes, acontece entre átomos do mesmo elemento químico. Então, as substâncias metálicas são representadas graficamente pelo símbolo do elemento, ou seja, do metal que constitui aquela substância metálica. Então, no caso de baterias de lítio, a substância metálica é o lítio, que pode ser representada graficamente pelo símbolo do elemento que é Li. Já uma moeda de prata, a substância metálica presente nessa moeda é a prata, que pode ser representada graficamente pelo símbolo da prata, que é Ag. Vamos agora resumir os 3 tipos de ligações químicas. Então, a primeira que nós vimos foi a ligação iônica, e ela ocorre entre metal e não metal. Nesse tipo de ligação, um átomo perde elétrons e se torna um cátion, enquanto outro átomo ganha elétrons e se torna um ânion, ou seja, com excesso de cargas negativas. Já o cátion fica com excesso de cargas positivas por ter perdido um elétron. A ligação covalente ocorre entre não metais, e os átomos envolvidos na ligação compartilham elétrons da sua última camada eletrônica, de modo que o elétron compartilhado vale para ambos ou mais átomos envolvidos na ligação. E a ligação metálica ocorre entre metais. Alguns elétrons das últimas camadas eletrônicas ficam livres entre os átomos, que formam então cátions. E aí, ficou com alguma dúvida? Me escreva. Até mais!